Eu estou aqui em nome, naturalmente, da igreja, colaborando com o Papa Francisco para que, de fato, a Jornada Mundial da Juventude não fique nos grandes eventos, não fique só com a impressão, dos ônibus. Então, não fique nos grandes eventos, que não fique. Vou recomeçar. Então, estou aqui para colaborar com o Papa Francisco para que a Jornada Mundial da Juventude não fique nos grandes eventos, não fique nas decepções com ônibus, com o metrô, não fique simplesmente com o mal-estar, que causa um pouco a chuva e o frio no Rio de Janeiro. A gente que sonhava escapar do frio, mas possa exatamente ser um momento muito importante na nossa vida. E por isso a igreja propôs uma caminhada para esses 3 dias de catequese. Ontem vocês refletiram sobre a seguinte proposta: sede de esperança, sede de Deus. Sede de esperança, sede de Deus. Isso, gente, corresponde à nossa humanidade. Nós não vivemos sem esperança. Pior coisa na vida de alguém é perder a esperança, é perder a capacidade de sonhar com algo melhor. E pior ainda, se essa desesperança bate no coração do jovem. Que uma pessoa de 80, 85, 90 anos perca a esperança, tudo bem, mas um jovem não pode perder a esperança. E exatamente por não perder a esperança, ele tem em si a certeza e a capacidade de encontrar Deus. Deus, nós temos capacidade de Deus. O catecismo da Igreja Católica, logo nos primeiros números, fala exatamente sobre isso. Nós temos capacidade de Deus. Temos capacidade de entender Deus, de perceber Deus. E assim, com o tempo, vocês o conhecem pela própria história da salvação, Deus se comunicou, se autocomunicou à humanidade. Se autocomunicou pela criação, se autocomunicou depois por Abraão, se autocomunicou por Moisés, por Isaías, pelos profetas, lá por Isaac, por Jacó, pelo povo de Deus que andava pelo deserto e finalmente pelos profetas. E diz o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas: na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sujeito à lei, nascido numa família. Para quê? O seu Filho, para completar essa auto-revelação que Deus fez com a humanidade, que Deus fez com as pessoas. Em Jesus Cristo, portanto, Deus
se comunicou totalmente. Tudo o que nós podemos querer entender de Deus, ou tudo o que nós podemos perguntar sobre Deus, nós vamos encontrar em Jesus Cristo. E é por isso, meus queridos e queridas, que o nosso tema de hoje é exatamente este: ser discípulos. Ser discípulos de Jesus Cristo. E certamente nós somos convidados a nos sentirmos neste chamado de ser discípulo de Jesus Cristo. Lembrem, por exemplo, lá Jesus caminhando na beira do mar da Galileia, e chamou assim: Pedro, vem comigo. Logo em seguida encontrou André: vem comigo, André. Mas vem comigo, Bartolomeu. Vem comigo, Maria. Vem comigo, Joana. Vem comigo, Terezinha, que eu farei de vocês pescadores de homens. Que coisa linda! Deus em Jesus Cristo continua se autocomunicando para clarear cada vez mais para as pessoas, para a humanidade, aquilo que Deus quer de nós. E assim nós somos chamados a ser discípulos. Portanto, isso que Jesus quer nos dizer não é uma simples filosofia, não é uma espiritualidade, uma moral, um código de ensinamentos, um código simplesmente de orientações práticas. Mas Deus fala a nós através de uma pessoa. Essa pessoa, Jesus Cristo. Portanto, em Jesus Ele aperfeiçoou tudo aquilo que nós podemos perguntar e podemos querer questionar sobre Deus. Então, é um estilo de vida que parte da relação com Cristo. Ser cristão não é simplesmente seguir um monte de regras. Eu tenho que ir na missa todos os domingos, eu tenho que ser batizado, eu não posso isso, eu não posso aquilo. O nosso Dom Orlando Brandes, arcebispo lá de Londrina, ele diz assim, que muitas vezes a nossa religião é a religião do não. Não pode isso, não pode aquilo, não pode mais aquilo, não pode mais aquele outro, não pode mais aquilo, não pode mais aquilo. Nós temos, queridos jovens, que nos convencer que a religião cristã é a religião do sim. Sim, acreditamos em Jesus Cristo. Sim, somos seus discípulos. Sim, somos chamados a ser felizes. Sim, somos chamados a construir uma sociedade justa, fraterna, igualitária. Sim, somos chamados a amar de verdade. Sim, somos chamados a seguir os passos de Jesus. E quantas coisas, quando a gente olha para Jesus dizendo assim: eu sou discípulo. Vem cá, vem aqui. Quando a gente olha para Jesus e diz assim: Jesus, eu estou contigo e não abro. Você também esteja comigo e não abra. E vamos lá, eu vou contigo e nós vamos caminhando por essa vida agora. Nós vamos vivendo o mandamento do amor. Nós vamos ser igreja. Nós juntos vamos continuar construindo comunidades fortes
jovens, homens e mulheres extremamente felizes, 100%, não 10% ou 5% como dá a felicidade o crack, a droga, mais uns 2% o erotismo, mais 1% aí as bebidas alcoólicas. E onde é que fica o restante dos 95%? Fica por conta do nosso relacionamento com Jesus Cristo. Por isso, ser discípulos. Você diz sim? Sim. Você diz sim? Sim. Vocês dizem sim? Estou bem, muito obrigado. Pois é, gente. Jesus deu muitos sinais desse seu amor. Jesus deu muitos sinais para dizer que não fomos nós que o escolhemos, mas Ele nos escolheu e nos constituiu para irmos e produzir frutos. Nós somos o povo de Deus, pertencemos a Cristo que nos escolheu, nos resgatou por um alto preço com o seu sangue. Assim, Jesus era um mestre, era doutoríssimo em comunicação, era alguém que se comunicava com uma facilidade incrível. Vejam, por exemplo, ser discípulo significa escutar a palavra de Deus e pô-la em prática. Palavra de Deus, tudo aquilo que a igreja nos ensina, que brota da palavra de Deus, para que nós possamos ser cada vez melhores. Pela palavra de Deus, Deus continua se autocomunicando. E quantas pessoas que disseram o seu sim, entraram para a história, deram a sua vida, disseram sim sem pensar em consequência nenhuma, e entraram para a história como grandes construtores da paz, da fé, da esperança. Eu lembro, por exemplo, de São Francisco de Assis. Aliás, quando eu vi você, eu lembrei de São Francisco. Eu lembro de São Francisco de Assis. Eu lembro de Inácio de Loyola. Eu lembro de Madre Teresa de Calcutá. Eu lembro de São João Eudes. Eu lembro de São Luís Gonzaga, gaúchos. Eu lembro da catarinense lá da região de Criciúma, Tubarão, como é que é? Albertina Berkenbrock. Eu lembro de Chiara Multivadano. Tantos e tantos que deram o seu sim. Assim, vejam, Jesus foi falar com um jovem. Aliás, o jovem rico foi falar com Jesus. Disse assim: olha, Jesus, o que eu tenho que fazer para obter a vida eterna? Jesus disse assim: olha, meu filho, segue os 10 mandamentos. Mas isso eu já faço desde menino, sem problema nenhum. Então agora, se observas tudo isso, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. E o que diz o Evangelho? O jovem saiu triste. Sabe o nome dele? Você sabe o nome do jovem rico? Eu também não sei. Por quê? Porque na hora do sim de verdade pulou para trás, né? Pulou para trás. Não deu o seu sim por completo. E de quantos outros nós lembramos o nome? Nós lembramos da Samaritana, nós lembramos de Maria Madalena, de Pedro, de João, de Tiago, de todos esses nós lembramos o nome, porque deram o seu sim
e não voltaram atrás. Marta e Maria, Cristo é um bom mestre, um bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E olhem que palavras bonitas do Papa Bento XVI, que eu repito: o discípulo, de fato, é uma pessoa que se põe à escuta da palavra de Deus, a quem reconhece como o mestre que nos amou até o dom da sua vida. Trata-se, portanto, de cada um de vós, ele se refere a todos nós, deixar-se plasmar diariamente pela palavra de Deus. Ela vos transformará em amigos do Senhor Jesus, capazes de fazer outros jovens entrar nesta mesma amizade com ele. Papa Bento XVI. Vocês já estão quase dormindo. Vamos lá, faça esse vídeo comigo. Força, vai. Vocês repetem. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Senhor, lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para meu caminho. Para os meus pés, Senhor, luz para meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Tua palavra é lâmpada para meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Beleza. Assim, Dom Jeremias, alguns jovens estão cobrando se não tem padre presente para confissão. Então eu estou me dispondo aí, se tiver mais algum padre presente, nós vamos lá nos colocar à disposição para a confissão dos jovens. Obrigado. Assim, nós então somos convidados a confiarmos a Cristo e segui-lo. Veja, essa é uma proposta concreta. Confiarmos no Senhor e segui-lo. Cristo nos convida a confiar nele. Ele não nos pede nada de impossível. Eu sou filho de uma família de gaúchos que se transferiu para o estado do Paraná no ano de 1964. Meus pais já tinham 4 filhos ao chegarem no Paraná, e a mãe trazia um pacotinho, um empacotado dentro dela, que é o próprio. Mas depois desse pacote vieram mais 6. Quantos somos? Estão vendo? Mas lá em casa existia um clima muito favorável à oração, mesmo porque meu pai era um homem de um caráter extraordinário, extraordinariamente justo. E a religião, viver bem a religião sem justiça não existe, né? Então, o grande testemunho que o Pai nos deu em termos de religião foi a sua justiça, seu senso de justiça. A mamãe sempre foi aquela que puxava a gente para ir para a igreja. Chegava aos domingos de manhã, todo mundo tinha que levantar cedo para fazer o serviço cedo, porque logo tinha que ir para a igreja. Nunca me esqueço quando chegava no período das confissões, especialmente na quaresma, do advento,
O padre vinha lá para atender confissões e a gente ficava meio perdido, não sabia o que dizer. A gente ia falar com a mãe: que pecados que eu fiz? Para a gente se orientar, para ver o que tinha que confessar, né? Aí ela sentava com a gente e dizia assim: então, o que você acha que você fez errado? Ah, mãe, eu fiz isso, aquilo. Então tá, isso você tem que confessar. Isso não precisa confessar. E ela nos ensinava assim. No meio disso tudo, nasceu naturalmente a minha vocação para ser padre. Nasceu a vocação da minha irmã mais velha, que é religiosa, mora lá na campanha do Rio Grande do Sul, lá em Alegrete. E o Daniel, meu irmão, um pouco mais novo que eu, que é irmão laçalista, irmão dedicado à educação, trabalha lá em Brasília, mas não é deputado nem senador, é trabalhador, tá? E assim nasceram as vocações. Como que eu respondi a isso? Um dia desses, trabalhando com meu pai, só eu e ele me perguntou: o que você quer ser? O que você pensa em fazer quando você crescer? Eu tinha 12 anos de idade. Eu disse: pois é, pai, eu acho que eu quero ser padre. Eu lembro que o nosso padre lá tinha naquele tempo, lá por 75, 77, um jipe, né? Porque tinha muito barro naquela região, não é asfaltadinho como é no Rio de Janeiro, né? Tinha muito barro. E eu gostava de ver o padre chegar na nossa comunidade com aquele jipe todo embarrado, né? Para lá e para cá, mas não me faltava nunca. Pois é, pai, eu quero ser padre. Então, na próxima missa, nós vamos falar com o padre Miguel. E foi o que aconteceu. Na missa seguinte, isso era por novembro, por aí, nós fomos falar com o padre e o padre disse: hoje mesmo vou telefonar para o seminário, para ver se tem vaga. Dali uma semana, ele veio de volta, trazendo uma lista do que tinha que levar para o seminário e marcou a data. Dia 26 de fevereiro, eu passo aqui para levar você para o seminário. Por incrível que pareça, 26 de fevereiro, eu completava 12 anos. E fui para o seminário. E aí sabe como é que é? A vida fui andando. Uma das coisas que me influenciou muito para ir para o seminário, sabe, o sonho de menino, lá na comunidade onde eu morava tinha um rio, a gente nadava lá, não tinha nenhum menino que ganhasse de mim na natação. E o pai dizia: mas lá no seminário tem piscina, você vai gostar. Ah, tá bom, nem não sabia o que era piscina, né? Cheguei no seminário, cadê a piscina? Nada. Tinha um açude, né? Meio metro de barro e uns 20 centímetros de água, né? Foi a minha primeira crise vocacional. Mas prossegui. Em fevereiro de 1991 fui ordenado padre. Prossegui depois dos estudos em Roma, trabalhei em muitos serviços na vida da igreja, seminário, paróquia, inclusive aqui, 3 padres que estão aqui foram meus alunos. O padre Teruel, lá de Maringá, o padre Edivaldo de Foz do Iguaçu e o padre Márcio Mangoni. E assim, gente, a vida
não sem dificuldades, porque eu fiquei padre com essa consciência. Cristo nos convida a confiar nele, não nos pede nada de impossível. E em março de 2011, fui chamado para o episcopado, para a Diocese de Paranaguá. E estou lá, sabendo, não nos pede nada de impossível. Seguir Jesus é um caminho de conversão, que toca todos os aspectos da vida da gente. Quando a gente é cristão, a gente, de tal forma, vai adaptando a nossa vida, a nossa fé, para que a gente possa ser um testemunho. Assim, vejam, as relações com os outros, o casal e a família, o estudo e o trabalho, a administração dos bens. É um caminho que nos leva à salvação, mas não sem transformações e não sem sacrifícios. Nós temos que nos transformar. A palavra de Deus nos transforma. Por isso, tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. A palavra de Deus, para quem quer seguir Jesus, é como uma espada de 2 gumes, que vai aonde você quiser. Ela atinge até as vértebras, ela atinge tudo. Por isso a palavra atinge toda a nossa vida. Será que quem é chamado por Jesus erra? Tem os seus pecados? Tem. Outro dia, lá mesmo em Paranaguá, eu vi que os catequistas que estavam lá, eu estava conversando com eles, que eles queriam me perguntar alguma coisa, que eu não estava entendendo o que eles estavam querendo perguntar. E eu desafiei: escuta, gente, está todo mundo me olhando aí desse jeito aí, o que vocês querem me perguntar, que eu não estou conseguindo entender o que vocês querem saber? De repente uma senhora levantou e disse assim, me perguntou: bispo, a gente quer saber com quem que o bispo se confessa. Bom, então, se é essa a grande pergunta, o bispo se confessa com um padre, qualquer padre. Será que o Papa Francisco também se confessa? Se confessa. Porque consciência da nossa pequenez. E a gente reconhecer os nossos erros, os nossos pecados, gente, é uma coisa muito boa no nosso relacionamento com Deus. Tanta gente que diz assim: mas eu não preciso me confessar, eu me confesso com Deus mesmo. Desconfio desse negócio aí. Eu me confesso com Deus mesmo. Você quer se converter a Deus ou você quer se converter a você mesmo? Nós temos que nos converter a nós mesmos ou nos converter a Deus? Então, Deus sempre usou essa mediação humana para falar a seu povo, para falar com as pessoas. Este caminho começa com o reconhecimento dos nossos pecados, o recebimento do perdão no sacramento da reconciliação. Nos sacramentos está um caminho para que nós possamos ser discípulos, ser seguidores. Cristo nos dá a graça de segui-lo e pôr em prática a sua palavra.
Somente pelas nossas forças nós não conseguiremos jamais ser discípulos. Sem os sacramentos, a graça que os sacramentos nos dão, impossível ser discípulo, impossível ser seguidor de Jesus. E por isso nós temos as nossas cruzes. A cruz faz parte do nosso caminho e é uma graça. A cruz, quando a gente a carrega com alegria, ela se transforma numa graça para que possamos ser cada vez mais e ser cada vez mais profundamente, ser melhor e ser mais profundamente. Veja o que diz o Papa Francisco, dizendo assim: na cruz, Jesus sente todo o peso do mal e com a força do amor de Deus vence-o, derrota-o na sua ressurreição. Este é o bem que Jesus realiza por todos nós sobre o trono da cruz. Abraçada com amor, a cruz de Cristo nunca leva à tristeza, mas à alegria de sermos salvos. Por isso, só conseguiremos fazer a fé crescer quando nos lançamos na fé. E esse é um desafio que todos nós precisamos enfrentar. Uma é a atitude de a gente ficar esperando que Deus nos dê o primeiro sinal, ou que Deus nos dê toda a garantia de que nós podemos ser felizes seguindo. Outra é a atitude de quem tem fé e se lança, vai caminhando cada vez mais profundamente. Como nós vamos respondendo, com certeza Deus vai respondendo com a sua graça, Deus vai respondendo com a força que nós podemos ter na fé. Ser discípulo, portanto, é a gente se lançar na fé e assim aprofundar cada vez mais a fé. Aprofundar. Tantos santos que nos testemunham a beleza de ser discípulos, sustentam-nos com suas orações em nosso caminho para a santidade. Em geral, quando nós falamos sobre os santos, sobre a vida dos santos, a gente tem assim quase como que a ideia de que o santo é como um Deus. O santo é como um Deus. Nossa Senhora como um Deus. Não está certo. Eles são para nós modelos de fé. E eu vou de novo pedir para ela vir aqui, ó. Vem cá. Olha, quem é o santo da devoção de vocês? São Francisco, São Miguel, Santa Rita, Santa Clara, Santa Gertrudes, São José. Então, São Judas. Olha, então peça para o seu santo, aquele que você mais admira, e pega na mão dele. Ele pega na sua mão e vai dizer assim: vem comigo. Se você quer ser discípulo, se você quer ser santo, como eu fui, como eu sou, então faça como eu fiz. E vamos caminhando, vamos nos entendendo. Se você gosta de São Francisco, vá vivendo a pobreza, a castidade, vá vivendo a obediência a Deus.
Se você gosta de Santa Clara, viva assim como ela viveu, e você será santo. Se você gosta de São José, viva como ele viveu. Se você gosta de Santa Gertrudes, viva como ela viveu, e ele estará do teu lado para te levar junto até Jesus Cristo. E ele, discípulo, vai ajudar o discípulo, a discípula que é você. Vai te orientar pela sua espiritualidade, pelo seu modo de ser, pelo seu modo de agir, e você poderá ser um bom cristão. Assim, queridos jovens, hoje todas as catequeses que acontecem em toda essa região que preparou a Jornada Mundial da Juventude, desafia você e desafia todos os jovens a serem discípulos. A gente sabe que no mundo de hoje, nós vivemos no mundo de hoje, não é tão fácil a gente renunciar, porque com esse erotismo que vive por aí, com essa história, de ficar por aí, tudo ficou tão fácil, Tudo ficou tão fácil. Parece que todo mundo é de todo mundo. E o cristão, discípulo, não pode pensar assim. Não pode pensar assim. Por quê? Porque Jesus não aboliu os mandamentos. Está tudo tão fácil, até mesmo no mundo das drogas, aí está tudo beleza, tranquilo, está tudo na mão. Mas o jovem seguidor de Jesus Cristo não pode pensar assim. Ele tem que pensar na vida, e na vida em plenitude que Jesus quer nos dar. Portanto, temos um Deus para seguir, para fazer o que Deus quer, e não queremos um Deus que faça as nossas vontades. Eis a grande diferença. Muitos pensam assim, mas eu vou em tal igreja porque lá a gente pode tudo. É o Deus mercado, Mas o Deus da palavra, dessa palavra que nós vamos ouvir, que nós celebramos, é um Deus que nos exige para que nós possamos ser cada vez melhores. E nós somos discípulos dele, não ele, nosso discípulo. Nós somos seguidores dele, não ele, nosso seguidor. Fazer a vontade de Deus e não querer que ele simplesmente faça a nossa vontade. Vamos lá? De novo, um ritmo bonito. 3. Vamos lá. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para meu caminho. Mais uma vez. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Luz para o meu caminho. 10 e 12. Terminou.